Como vocês podem ver, hoje eu ia fazer uma live. Seria a primeira live de devocional jovem do meu canal, só que por algum motivo o YouTube da parte da live deu um problema, então tudo bem. Vamos fazer apenas o devocional e depois eu vou fazer o círculo de oração com vocês. Tem o chat aí, eu ainda não sei colocar o chat a vivo, mas vocês podem mandar os pedidos de orações para você aqui nos comentários, onde no próximo devocional eu vou estar orando por vocês. Talvez a live estará aberta no meu canal até lá, mas veremos. Então, hoje eu quero falar com vocês, deixa eu pegar meus estudos. Hoje eu quero falar com vocês sobre como se fortalecer em Cristo, comunhão com Deus e crescimento espiritual. O crescimento espiritual vem em transformação de vida e permitir que Deus tome controle da sua vida. Como assim? Deus deseja ter um relacionamento conosco. Isso todo mundo já sabe. Seja ele como pai e filho ou uma relação de amigos. Na palavra de hoje que eu separei é em 1 João 1. O título da palavra se diz: Deus é luz, aquele que não anda na luz não tem comunhão com ele. Vou estar lendo a partir do versículo 6 até o versículo 9. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purificar de todo pecado. A segunda título dessa palavra fica a confissão dos pecados e o perdão por Cristo. Versículo 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça, de toda injustiça. Nessa palavra, o autor exalta o amor e enfatiza a necessidade de se associar fé e ação. A vida do cristão, ela se consiste em se aproximar mais de Cristo, como uma fé verdadeira, um amor verdadeiro, uma comunhão verdadeira e uma confiança verdadeira. Como um casal, se estiver entregue verdadeiramente e inteiramente, um lado será sobrecarregado, ou ambos irão se entristecer. É assim, da mesma forma com a comunhão com Deus. Se não estivermos entregues verdadeiramente a Deus, um lado será sobrecarregado. Como diz as cartas de João, abordam aqui a fidelidade, a sinceridade e a verdade. São os principais princípios para a comunhão com Deus e o crescimento espiritual. Como diz aqui, a palavra trevas que João fala significa mentira, engano e traição. E a palavra Deus é luz é como se fosse aquela história de herói. O herói tá lá na escuridão, numa parte difícil da sua vida, onde ele não vê esperança, não tem confiança em si mesmo. E aparece uma luz, onde traz confiança, onde traz esperança para ele. Essa luz nos filmes é o gatilho da história do herói. Mas essa luz na vida real significa que Deus, significando que não estamos sozinhos. Acredito que João quis dizer nessa parte, não seja as trevas para caminhar sozinho, mas seja a luz para caminhar junto com Deus. Quando estamos num ambiente escuro, a primeira coisa que fazemos é ligar a luz. O que acontece? Toda a escuridão ela vai embora e a luz prevalece. Se ligarmos duas lâmpadas num lugar só, o ambiente se torna mais claro. É a mesma coisa quando a gente se fortalece em Cristo. Ele é a luz, mas se nós somos todos junto com ele, o ambiente é mais claro. E assim, com a luz, outras pessoas conseguem enxergar o caminho e caminhar até onde está mais claro, que é onde está Jesus. A vida é feita de escolhas. E eu quero dar um exemplo de uma estrela. Uma estrela, quando ela vai se formar, ela se forma numa nebulosa. Só que ela tem duas escolhas. Ou virar um buraco negro e consumir tudo em sua volta, ou virar uma bola brilhante que a gente nomeou de estrela,
para iluminar o céu à noite e trazer esperança às outras pessoas. O cristão também. Ele tem um caminho de seguir o caminho mais fácil, onde está repleto de flores, só que no final é as trevas, ou seguir o caminho mais difícil, onde no final é o paraíso. Que o caminho é Jesus. Parte de confessar os nossos pecados é a parte mais difícil na vida de um cristão ou na vida de um jovem. Na vida do jovem, a parte mais difícil é confessar que erramos. Porque muitas das vezes as pessoas elas acham que os jovens têm que ser certo, não podem errar, tem que sempre estar acima de tudo, sempre que seguir as expectativas dos outros. E quando a gente errama, a gente mesmo nos culpamos. Por isso que quando a gente tem que falar que erramos para os nossos pais, a gente fica se perguntando, o que será que eles vão falar? O que será que vai acontecer comigo? O que será que... Qual vai ser o castigo dessa vez? Muitas pessoas não se preocupam porque não ligam para si mesmo, mas outras pessoas que se preocupam com a opinião dos seus pais, que se preocupam com o bem-estar deles, que se preocupam consigo mesmo também, vai pensar dessa forma. A mesma coisa com Deus. Imagine você pecar e ter que dizer em voz alta para Deus no que você pecou, com os mínimos detalhes, mesmo ele sabendo. Quando você confessa com a sua própria voz, você está confessando verdadeiramente. Você está confessando que não irá fazer novamente. Só que para Deus é necessário a gente confessar nossos pecados, mesmo que irá doer. Eu já tive um receio de confessar os meus pecados e Deus tirar o espírito dele de perto de mim. Que nem Davi, ele escreve em Salmos: tire tudo de mim, mas não tire a sua presença. Renúncias. Essa parte, ela estabelece bastante a parte de renúncias. Versículo 2, do 11 ao 14, fala: porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que renúncia à impiedade e às corrupções mundanas, vivadas nesse presente século sombrio, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Nessa parte, somos instruídos a abandonar o estilo de vida impróprio e os prazeres pecaminosos para vivermos com sabedoria, justiça e devoção a Deus. A renúncia também se consiste na parte da cruz. Quando vivemos no mundo, vivemos no pecado, a gente abandona a cruz num negócio depósito. E nesse depósito, a nossa cruz ela pega poeira, ela fica suja. Mas quando a gente renuncia nossas vontades, nossos pecados, nossos desejos, para nos firmar em Deus, a primeira coisa que ele vai dizer é: pegue sua cruz e siga-me. A cruz não é um fardo, a cruz é um propósito. Deus fez a cruz da medida exata para você, a medida exata dos seus desafios, a medida exata de felicidade, a medida exata de chorar, a medida exata de sorrir. A cruz não é um fardo, ela é um propósito onde você carrega para te lembrar que você é escolhido. Então esse foi o devocional de hoje. Estarei deixando os pedidos de orações aqui nos comentários para os pedidos e eu orar por vocês. Também na descrição desse vídeo vai estar o link do devocional jovem do grupo do WhatsApp para vocês entrarem. Eu sou da igreja Cenáculo de Deus e cuido da parte do devocional dos jovens.